Bom dia, Eduardo. Meu Deus, só gente bonita lanchando. A moto, só na tapioca logo de manhã. Que isso? Rebecão, Reinaldo de máscara até dentro de casa, ó. Que isso? Hum. A Souza apareceu. Meu Deus. Vamos lá, pessoal. Bom dia, tá? Temos uma boa volta às aulas agora, né? Possamos aí aprender sempre na medida do possível, tentar passar por esse ano aí sem perder muita coisa, questão de aprendizado, tá? Só para, como nós temos dois tempos hoje, né? O que acontece, tá? Para alguns que estavam no grupo ontem, e a gente estava conversando sobre estudos, né? Que eu falei que ia dar algumas dicas, ainda mais para a rapaziada que está no segundo ano e está querendo, né? E está querendo já estudar para vestibular e não sabe por onde começar, ou às vezes já tem tudo e não inicia, né? E tem uma coisa que a Adriele falou que faz total sentido que eu sempre fiz. É melhor você estudar numa quantidade de horas menor, porém com qualidade, né? Por que eu digo isso? Porque, olha só, tem gente que consegue passar 7 horas estudando, direto. Cara, eu juro pra você, por Deus, eu não consigo, tá? Eu não consigo estudar 7 horas por dia. Tem gente que consegue. Um exemplo disso é minha prima. Minha prima vai fazer o concurso agora da PF, né? Que ela tá estudando. Pô, ela fica 8 horas por dia estudando. Assim, é uma coisa que ela consegue, né? Nem sempre uma mesma fórmula, uma mesma quantidade vai funcionar para todos, né? Isso daí para a gente deixar bem claro. Mas, assim, estude numa quantidade de horas que vai te favorecer. Eu, pelo menos, estudo umas 3 horas, 2 horas por dia. Pô, mas professor, não consigo. Cara, não tem problema. Começa com 1 hora. Na primeira semana, estuda apenas 1 hora por dia. Na segunda semana, você já aumenta, 2 horas. Na terceira semana, se você conseguir 3 horas, bom. Se não, continua com 2 horas. E sempre tenta fazer uma escalinha diária, né? Um cronograma. Pô, hoje eu vou estudar matemática. Pô, hoje eu vou estudar português. Ah, hoje eu vou estudar geografia. E com isso tem o cronograma de estudos, os assuntos, né? Que você precisa estudar para o vestibular, né? Professor, a gente precisa estudar a matéria inteira? Não. Pelo menos em matemática, tem pontos específicos que você precisa estudar da matéria, né? Ou seja, você não vai
estudar tudo aquilo que você estudou desde o sexto ano até o terceiro ano. Não. São conteúdos específicos. A mesma coisa para o UERJ, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter é criar um hábito e ter um cronograma de estudo diário, tá? Sempre assim, dessa forma, ok? Ah, professor, se eu quiser estudar 4 horas por dia, pô, não tem problema. Você até pode estudar 4 horas por dia, né? Intercalando matérias, mas o essencial é que você faça um intervalo, tá? Por quê? Tem uma hora que sua mente ela já não consegue assimilar tanto, tá? Então você precisa fazer uma pausa para distrair sua mente. Então, se você for pegar uma quantidade de horas grande, tá? E for e, e se você for direto, você não vai conseguir assimilar o conteúdo a partir da terceira hora. Se você não tiver acostumado, não adianta. Então, por isso que eu digo, estude menos, porém com qualidade, tá? Sempre, sempre isso, tá? Tem alguns assuntos, uns tópicos, que são bem importantes, que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Não sei se o Rodolfo já falou, né? Não sei se o Rodolfo já falou, mas o tipo de correção que é feito, o método utilizado no Enem, é o tipo de correção do TRI. Né? O que, que acontece? O que isso significa? Que a pessoa que acerta uma menor quantidade de questões, tá? Em cada disciplina, porém acerta as mais fáceis, ela vai ter uma nota ou maior ou igual àquela que acertou mais questões do que você, dentro de cada conteúdo. Tá? Por quê? Eles prezam pelo acerto às questões fáceis, ok? Do que as difíceis. Tá? Então, às vezes, você vai ver que tem pessoas que acertaram 20 questões em matemática, mas a nota dela ali já foi 600, 500 e pouco. E teve gente que acertou 30 questões de matemática e a nota dele vai ser similar à sua. Por quê? Porque ele deve ter acertado mais questões difíceis do que as fáceis. Tá? E isso geralmente acontece. Acontece muito. Tá? E só para dizer uma vantagem da galera, tá? Que é bom em exatas, tá? Geralmente a galera que é boa em exatas costuma tirar notas muito boas na redação, tá? Por quê? Porque pela pessoa de exatas, tá? Ter uma certa dificuldade na escrita, geralmente, e tem, na hora de formular um texto, construir um texto, uma dissertação, um texto argumentativo dissertativo, a gente acaba decorando regras e a gente segue aquelas regras. Então, por ter essa facilidade em seguir regras, etapas, como se você estivesse fazendo um cálculo, você consegue tirar uma nota maior em redação. Então, não se sinta inferior a isso, tá? Que você vai conseguir passar tranquilamente. Mas, assim, os conteúdos que mais caem e são consideradas fáceis, beleza? Razão e proporção, tá? Cara, razão e proporção é uma matéria que vocês amam. Por quê? Mano, é só multiplicar cruzado, né? Sempre teve isso. Regra de três simples, compostas, tá tudo dentro de razão e proporção. Escala, né? Cara, cai muita questão de escala. Só de razão e proporção deve ter umas 10 questões, 15 questões. É muita questão, muita mesmo. Então, cara, estuda, porque são questões que são simples de serem feitas, tá? Não tem um grau de dificuldade grande. Elas são consideradas fáceis, tá? Dudu, Oi. tem gente pedindo para entrar. Tem não, já foi todo mundo. Outro ponto que pode entrar aqui
É geometria plana. Mas eu vou para o específico, tá? Geometria plana. O que cai de geometria plana que é considerado fácil? Cara, área do triângulo, área do trapézio, a área de um quadrado, né? A área de um hexágono regular. Cara, isso daí cai muito. Muita questão envolvendo área. Também, considerada fácil. Agora, uma coisa que vale a pena você também estudar aqui dentro é a trigonometria, tá? O que eu digo de trigonometria? Tá? No triângulo retângulo. Não aquela trigonometria que a gente estudou no começo da pandemia, tá? Não aquele tipo, mas a que é baseada dentro de um triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente, né? Que a gente consegue obter ali. E uma coisa que vale a pena você ver também é Pitágoras, tá? Onde uma coisa está relacionada com a outra. Sempre. As duas ali vão andar juntas. Então vale a pena você estudar esse tipo de questão, tá? Também é considerada fácil, tá? O terceiro tópico, que é essencial, é a parte de geometria espacial, que é o que a gente está estudando. E, cara, cai muito. Não vou mentir para você. São questões que são marcadas de Enem. Na UERJ, no primeiro exame qualificativo, sempre cai uma questão de geometria espacial. Ou professor, sempre? Ô, Sempre. É Eduardo, carta. Oi. qual é o conteúdo que mais cai na UERJ? Eu vou destacar aqui também, tá? Tá bom. Vou aproveitar que eu estou Isso escrevendo. tudo aqui é do vou Enem? destacar todos eles, tá? Isso aqui é tudo do Enem. Tá. Então, ó, geometria espacial cai poliedro, prisma, ok? Pirâmide, cone, cilindro e só. Nem esfera cai, que é o que vocês vão estudar também. Eu nunca vi cair uma questão de esfera em geometria espacial. Não. Nunca vi. Eduardo, Oi. a sua empresa está pedindo para entrar. Quem? A Vitória Sobreiro. Já foi, Júlio César também. Valeu. Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui são os tópicos que são considerados fáceis e que geralmente caem no Enem. Vocês viram que poliedro era tranquilo. Relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Ok? As contas eram simples. Em prisma, cara, prisma, área do paralelepípedo, área do cubo, volume do cubo, cai muita questão envolvendo isso. Cubo e paralelepípedo. Muita questão. Tá? Que é uma parada super tranquila. Ah, e vale a pena. Na parte tanto de prisma quanto de pirâmide e poliedro, vale a pena você pegar o conceito. Tá? Vale a pena. Por quê? Tem questões do Enem que te dão a forma geométrica do sólido e te perguntam que sólido é aquele. Ou se é uma pirâmide, ou se é um poliedro, ou se é um prisma. Tudo isso ele te pergunta. Tá? Então, vale a pena você saber a anotação. E, geralmente, são questões fáceis, que você faz assim. Tum. Tá? Bem rápido. Tá? Por exemplo, tem uma questão do Enem ano passado, né? Que o cara fez uma cabaninha. E o cara perguntou assim, pô, que sólido é esse? E o cara pergunta, que sólido é esse? Sem sacanagem, o cara te deu a figura de uma cabana. E te pergunta, que sólido é esse? E ele botou lá, prisma, poliedro, pirâmide, que não sei o que, não sei o que. É o conceito. Por exemplo, isso aqui, eu já sei que é um prisma. Ô, professor, por quê? Porque no prisma, as bases são sempre a mesma figura. E as faces laterais sempre são retângulos. Pronto. Olha a definição de prisma. Acabou.
Aí você vai marcar lá, prisma triangular, que vai ter nas opções. Então, são paradas que são óbvias, são bem imediatas, tá? Ô, Dudu, isso Você vai isso ter. se envolve em geometria espacial, né? Isso, tá? Que eu tô Tá. falando, geometria espacial, tá? Qualquer coisa diferente desse tipo de questão que vai aparecer, tá? É a parte, sabe de quê? Área e volume. Área e volume. Tudo que aparece desses caras aqui, ó, prisma, pirâmide, cone, cilindro, é volume. A maioria é volume, tá? Algumas trabalham com áreas, sim, mas a maioria que cai é sobre o volume, tá? Sempre sobre o volume. Então, vamos te pedir um volume de um sino de forma cilíndrica, o volume de um volume de uma taça que parece um cone, sei lá. Ele sempre vai te pedir. E são questões contextualizadas, geralmente. Eu vou trabalhar esse tipo de questão com vocês a partir de cone e cilindro, bastante. Porque são questões que caem no Enem com bastante frequência, tá? E são bem contextualizadas. Então, eu vou trabalhar com vocês, tá? Então, não se preocupe. Por isso que eu estou falando que a aula de hoje é muito importante. Que a maioria das matérias que vocês vão aprender agora, no segundo ano, são as que mais caem no Enem, que é a geometria espacial, tá? Que vocês estão aprendendo. Agora, tem outras questões que também caem no Enem, né? Como? Isso daí vocês vão aprender esse ano. Análise combinatória. Probabilidade. Ok? Isso aqui cai. Probabilidade, galera, são as questões mais difíceis. Probabilidade é a que cai questões mais difíceis, tá? Gravem isso na sua mente. As questões de probabilidade, geralmente, são as mais difíceis. De análise combinatória, são tranquilos, tá? São bem tranquilos. E geralmente caem muito também, são consideradas fáceis, tá? Uma coisa que você também vai ver é estatística. Estatística é leitura de gráfico, ok? Ou questões que vão te pedir moda, média e mediana, ok? São as três tendências principais da estatística. Vai estudar? Sim. Assim que a gente terminar a geometria espacial, uma matéria que a gente vai estudar é estatística. E a gente vai estudar que a estatística é pura manipulação de dados. Dados que eu digo é tudo aquilo que você pesquisa e quer transformar num gráfico, como ele se mostra tendencioso, né? Um exemplo disso, né? O gráfico que vocês assistem de todo jornal sobre a Covid. Média móvel está dentro de estatística. A média móvel que ele te dá é pura estatística. Ele está pegando o número de casos da semana, está somando e dividindo pela quantidade de dias que tem na sua semana. Ou seja, a quantidade de dados de mortes que tem durante a sua semana divide por essa quantidade. A mesma coisa a sua média. A sua média da escola são 3 notas somadas e dividida por quanto? Por 3. Por quê? São 3 notas que você soma. Isso é média, né? Então você vê que está tudo aqui dentro de quem? Estatística. Para você saber rendimento, porcentagem, ok? Então, cara, são questões extremamente fáceis que caem isso aqui. Muito fáceis. E que vale a pena você rever, tá? Agora, tem um escalão que daqui para baixo cai, mas cai assim, uma ou duas. PA e PG. Função, tá? Que geralmente tipo de função? Afim, quadrática, né? O do segundo grau. Log
e função trigonométrica, tá? Pode cair uma questão de função afim e uma quadrática. Ou pode cair uma função de log ou uma função trigonométrica, tá? Isso daí pode cair, pode. Mas é uma ou duas questões no máximo, tá? Mesma coisa PRTG. No máximo, duas questões, tá? Bem no máximo. Uma questão que tem caído certo, que geralmente é uma questão, que isso daí agora vocês vão estudar somente no terceiro ano de ensino médio, se não der tempo no segundo ano, mas geralmente a carta marcada é matriz. Nesses últimos 5 anos está caindo sempre uma questão de matriz, tá? Geralmente vocês vão ver no segundo ano, mas caso não dê tempo, vocês vão estudar isso no terceiro ano, tá? Matriz é uma questão certa no baralho, cai uma. E também outro conteúdo que cai no Enem, que tem caído nesses últimos anos, é geometria analítica. Geometria analítica você só vai estudar no terceiro ano do ensino médio, tá? É o que geralmente cai, tá? E vem caindo com frequência, tá bom? Tem outras matérias? Até tem, tá? Só que não tem caído com frequência ou quase não cai. Um exemplo é polinômios. Não vai ver, não. Pode entrar, senhora. Então, olha só. O que acontece? Polinômios é uma matéria que vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio, que até hoje eu nunca vi cair no Enem. Falaram que já caiu uma vez. Mas eu analisando as últimas provas, eu não vi. Entendeu? Eu não vi. Mas deixa anotado ali no canhotinho para vocês saberem. Poxa, por último, caso dê tempo, estudar polinômios. Tá? Só por desencargo de consciência. Bem? Então, essas matérias aqui são as que mais caem, tá? No Enem. Beleza? Agora, professor, o que cai na UERJ? Cara, depende. Por exemplo, no Dudu, primeiro chega pro exame... lado aí. Eu vou chegar. No primeiro exame de qualificação, tá? Vou circular de vermelho o que cai na UERJ no primeiro exame de qualificação. Ok? Função, esses dois tipos. Ok? Sempre vai cair uma questão de análise, até 3, PA e PG, e geometria espacial. Rapaz, são questões certas. É carta certa no baralho. Tá? Sempre vai cair uma de análise, PA e PG, função ou do primeiro ou do segundo, ou as duas, e geometria espacial. Isso no caso da UERJ. Isso é no caso da UERJ. Tá. Eduardo, Oi. então você acha que a prova da UERJ de matemática é mais fácil que a do Enem? Então, vamos lá. Isso. Qual é a diferença da prova da UERJ de matemática, tá, para a prova do Enem? A prova do Enem é uma prova de resistência ao mesmo tempo. São provas que os enunciados são grandes e cansativos. Então você tem que ter um preparo psicológico muito grande. Qual é a diferença da UERJ, na qual eu sinto um vestibular mais justo? É que as questões são muito mais objetivas. Ela é contextualizada? É, mas não tem enunciados gigantes. Ela é papum. Ó, o moleque chutou a bola. A bola fez... a sua trajetória da bola que ele chutou foi de uma parábola, né? Que teve um tempo tal que teve de duração, né, da sua trajetória, né? Ou seja, eu chutei ela num tempo 0 segundos e ela foi cair no solo em 30 segundos, um exemplo, né? Qual é a altura máxima atingida pela bola? Cara, função quadrática isso.
Tá? Por quê? Trajetória parábola. Me fala o tempo que eu chutei e o tempo que ela caiu. Né? Se ela tem altura máxima y do vértice. Tá? Então, são questões assim, contextualizadas e diretas. Não fica enchendo linguiça. Né? Ah, fulano tem uma fazenda onde tem um sino de forma cilíndrica. Ele pega um caminhão e enche o caminhão de arroz para guardar no sino. Entendeu? Não tem esse tipo de enunciado. Né? Fica contando uma historinha. Não. Ele é papum. Tá? Questões de matemática, física, são todas assim, contextualizadas, mais simples e rápidas. Ó, é essa situação, calcule isso. Acabou. Tá? Por isso que eu acho que o exame da UERJ ele é mais justo. E a UERJ é um detalhe, tá? Ela... a questão da justiça e do enunciado é o seguinte, ela preza pelo básico. Ela quer que você entre no ensino superior no seu curso sabendo o básico. Se você souber o básico, lá dentro você vai deslanchar. Então ela preza pelo básico. Você sabe o conteúdo, sabe interpretar aquele conteúdo e executar. Acabou. E é sempre de uma forma assim. Tá? Sempre. Muitas das vezes a gente fica com medo de fazer as questões da UERJ ou de qualquer faculdade pública. Né? Qualquer questão de concurso a gente fica com medo. Caraca, a questão da EA. Ah, a questão da ESA. Ah, a questão do IME. Ah, a questão da UERJ. Cara, não fica com medo. Tá? Você não precisa ficar com medo. Tá? O que você precisa ter é um domínio do conteúdo. Depois que você tem um domínio do conteúdo, você vai pegar qualquer questão que você vai saber executar. Então você não precisa ficar com medo. Tá? E isso aqui que eu botei de vermelho, tá? São as questões que geralmente caem no primeiro exame de qualificação. Tá? Vocês sabem, não sei se o Rodolfo explicou, Ô, Dudu, mas tem um segundo exame de qualificação. Oi? no segundo exame, por exemplo, no que eu vou prestar para a UERJ, é matemática e física. No segundo exame, o que cai? É a mesma coisa? Então, vamos lá. No segundo exame, é a parte já discursiva, que você está me dizendo, que é a sua específica, matemática Exatamente. e física. Primeiro, você tem que saber qual é que tem peso maior. Ok? Física. Física. Então, vamos lá. Quais são as questões de física que caem? Tá? Não sei. Tá. Porque eu não sou professor de física. Eu posso falar de matemática. Tá? Uhum. Mas questões específicas de matemática que caem. Cara, já caiu uma questão de conjunto. Geralmente cai. Tem uma questão de estatística, geometria espacial, geometria plana, polinômios, tá? Cai. Pode cair uma de PA e PG. Geometria analítica. Sempre cai uma. Sempre. Professor, certo? Certo. E, cara, análise Como é que é a geometria plana? geometria plana, espacial, probabilidade e análise combinatória. Cara, é o que geralmente mais cai na prova. Tá. Tá? Pelo menos aí dos últimos anos é o que geralmente vem caindo. Ah, e função, vale a pena anotar. Que sempre tem uma questão de função. Tá? Também. Mas é bem objetiva. Tá? Tipo, te dei o cone. Né? Te dei a geratriz do cone. Te dei a altura dele. Calcule o volume. Entendeu? Uhum. Ele sempre vai te dar os dados que você vai conseguir, né, calcular o que ele está te pedindo, tá? E ele sempre preza pelo básico, tá bom? Então, pessoal, galera do Enem, beleza? Só para resumir. Cara, acertar questões fáceis, beleza? Acertar as questões fáceis. Essa é a sua tarefa do Enem inteiro. Seja matemática, seja física, seja química, não importa, tá? É sempre acertar as fáceis, ok? Por quê? Você pode acertar até numa quantidade menor, porém a sua nota vai ser maior, beleza? Até pelo método de correção do Enem, tá bom? Para quem vai fazer o primeiro exame de qualificação da UERJ, que são as objetivas, a de marcar está no quadro dos tópicos que geralmente caem, em vermelho, tá? Os tópicos em vermelho.
E são questões bem objetivas, muito objetivas, que você fazer, tá? Por que é essencial você começar a fazer Enem e a UERJ agora? Para você pegar, sabe o quê? Experiência. Porque fazer prova não é só domínio do conteúdo, mas também é o seu psicológico, é o seu emocional. Então, quanto mais você tiver um emocional preparado para fazer a prova, melhor você vai sair. Por quê? Né? Eu vou te dizer. Porque o emocional, ele pode te atrapalhar. Você pode ficar ansioso, você pode ficar nervoso. E por mais que você tenha o domínio do conteúdo ali, você sabe identificar o que você tem que fazer, mas às vezes você tem um branco, ou esquece, ou até trava. Aí depois que você sai da prova, que você lembra, caraca, dei mole nessa questão. Por quê? É o emocional, tá? Então, quanto mais você fizer simulados, preparatórios, semelhante àquilo que você vai fazer na prática, é melhor. E lembrando, estude menos, porém com qualidade. 1 hora por dia na primeira semana, 2 horas, ok? E assim por diante. Cronograma de matemática está aqui. Se você quiser estudar hoje, pega a razão e proporção, questões de escala, principalmente. Tá? Pega hoje, fica 2 horas, pega uma listinha, um simulado que tem na internet, qualquer coisa, e começa a praticar. Ok? Para quem não lembra do conceito teórico, razão e proporção, 7º ano. Ok? Qualquer livro do 7º ano tem razão e proporção, para você lembrar. Tá? Qualquer livro de 7º ano tem. Ok? Então, não precisa ficar com medo. Começa hoje. 1 horinha estudando isso e praticando. Tá? E por último, que é uma tática que as pessoas usam com frequência, tá? Que vale a pena aí lembrar, já que a gente só tem 7 minutos. Ok? Qual é? Seguinte, tem gente que eu já vi que gosta de fazer mapa mental, resuminhos para estudar. Geralmente eu lembro que quando eu chego na escola, sempre tem gente com uma folha de resumo que faz, né? Ou tem um mapa mental, ou compra aquele papel cartão, né? Escreve aquelas letras bonitonas, com seta, cheio de detalhezinhos que anotam. Cara, é muito importante que você faça isso. Sabe por quê? Porque quando você aprende, você tem que botar aquilo que você aprendeu em prática. Então, quando você acaba fazendo um mapa mental ou um resumo daquilo que você estudou, você está praticando aquilo que você aprendeu. E, ao mesmo tempo, você vai estar memorizando. Então, você vai notar que isso vai fazer com que você esteja memorizando cada vez mais aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou. Ou seja, a probabilidade de você esquecer vai ser desse tamanho. Ok? Bem menor. Por quê? Você aprendeu e colocou em prática. Aquelas pessoas que aprendem a matéria e explicam para as outras, elas estão colocando aquilo que aprendeu em prática. Então, elas, na realidade, a probabilidade delas esquecerem é bem menor. Por quê? Ela está fazendo um processo de memorização ao mesmo tempo. E aquilo ela acaba o quê? Aprendendo e fixando. Tá? Então é muito importante. Aprendeu a matéria do dia? Faz um resuminho, faz um mapa mental, anota. Que ao mesmo tempo você vai estar memorizando. Tá? São técnicas, tá? São técnicas que você tem aí, né, para você sair bem no vestibular. Tá? Ou em qualquer concurso, tá? Isso aqui serve para qualquer concurso mais tarde que vocês queiram fazer. Tá bom? Deixa eu ver ali o tempo. Então, espero ter ajudado alguns e ter respondido perguntas de outros. Tá? Galera que quer militar, ok? Augusto, que está aí, por exemplo, é um deles. EA, ESA. Fique atento que no mês de agosto vai sair as inscrições. Ok? Vai sair as inscrições. E a prova, se eu não me engano, acho que vai ser outubro ou setembro, algo do tipo. Ô, Dudu, mas fazendo a prova esse ano, no caso, seria só para teste, né?
Porque E a gente não teria idade para entrar. sim, sim. Ou Eduardo, formação, né? Porque você não concluiu, É. tá? Mas é interessante que pratique, tá? Para quê? Para você pegar o quê? Vivência, experiência, tá? Quanto mais experiência você tiver, principalmente emocional, melhor para você, tá? Você Eduardo, vai ficar menos nervoso. Oi. é, a prova da UERJ, no caso desse ano, vai ter que ficar pro ano que vem, né? Então, pelo que eu vi, o vestibular foi cancelado, né? Da UERJ, até onde eu sei. Desse ano, vai ser só ano que vem. Ô, Eduardo, porque é o Oi. seguinte, eu vou fazer para oficial bombeiro. Aí Uhum. foi adiado o coisa, então vai ficar só para 2020. No caso, eu já vou poder fazer. Então, você para fazer pro oficial do bombeiro, tá? Você até poderá fazer, se você tiver concluído o seu ensino médio, tipo, você ingressar na corporação, tá? A questão é o seguinte, porque eu vou fazer com 17, mas até sair o resultado eu já vou ter feito 18, porque eu faço em fevereiro. Não, tudo bem. Mas ele te pede a conclusão, não do ensino médio? Até onde eu sei, sim. É, acho que é. Então, até me engano, qualquer prova de vestibular, você precisa terminar o seu ensino médio, né? Para você entrar e ter tua vaga lá. É um dos pré-requisitos, se eu não me engano. Então, você com 17 anos até pode fazer, para você pegar essa experiência, tá? Agora, chegar lá, entrar, fazer a matrícula, ir lá na corporação se apresentar, não, né? Por quê? Por mais você não pode, não precisa ter a idade, mas porém você precisa ter a conclusão do ensino médio. Por exemplo, eu entrei novinho, não tinha nem 18 anos, entendeu? Entendi. Mas eu tinha o ensino médio concluído, então eu poderia, tá? Deixa eu olhar aqui. Então, galerinha, a gente se vê aí no tempo de meio-dia e meia, né? Até 1h20. Aí eu vou falar sobre cilindro. Cara, é uma parada rápida, tá? Eu vou trabalhar com vocês exemplificações, né? Exemplos de como pode aparecer uma questão de cilindro, como é que se calcula. A gente vai pegar exemplos desde os mais fáceis até os mais difíceis, que vocês vão ver como que a gente resolve, tá? Vou separar a questão de UERJ, a questão do Enem também, que vale a pena, para vocês verem que não tem um grau de dificuldade grande, é considerada fácil. Beleza, pessoal? Tá? Aí aguardo vocês aí, meio-dia e meia para a nossa aula. Tranquilidade? Valeu, Essa aula vai Eduardo. ficar gravada aqui, tá? Eu vou disponibilizar no final da tarde aí para vocês lá no E-Class, tá bom? Ô, Dudu, Oi. uma questão. A inscrição foi desse ano da UERJ, ela foi cancelada, né? Vai ficar só pro ano que vem. Ou seja, Isso. não adianta mais querer se inscrever esse ano. É, porque eles devem abrir novamente o período de inscrição, né? Pelo menos eu espero. A maioria dos concursos estão fazendo isso, Pronto, que essa entendeu? daí é essa resposta, Galvão. Tá? Eu acho que eles vão reabrir o período de inscrição, tá? Tá bom. Ok? Tá bom? Então, pessoal, valeu. Foi um prazer inenarrável estar com todos vocês. Ok? Saudades. Valeu, Eduardo. Tá na obra aí. Ai, fica falando difícil.
Fala aí, rapaziada. Caramba. Vamos ver se mais alguém aí vai entrar. Ih, ó, o William aí, tava sumidão, garotão. Gente, a Marcele. Parecendo até o Punho de Ferro. Reinaldo, anti-Covid até em casa. Presente. Aqui mais, aqui. Se mais alguém aí da rapaziada vai entrar.
Deixa eu ver aqui, Fernandinho. Vamos lá, pessoal. Seguinte. E ó o gordinho. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, tá? A gente vai estudar um tipo de sólido agora, tá? Que a gente chama de cilindro, ok? Como é que a gente consegue obter um cilindro como um sólido, ok? É bem simples, tá? É quando eu tenho uma circunferência que está contida em um plano qualquer, que eu chamei de plano alfa, ok? E eu consigo fazer uma projeção. Oi? Tá muito baixo. Ou eu que o meu telefone tá. Tá normal. Tá normal? Tá baixo? Não. Não, tá normal. Eu não tô ouvindo nada. Acho que o seu que tá baixo, Nath. Aumenta aí, vê se vai dar Eu já uma tentei melhor. aumentar, tá no máximo. E se eu sair e entrar? Tenta aí. Isso aí, sai, não volta não. Dá pra não dormir, Rebecão. Então vamos lá. Aí. Pronto. Então vamos lá, pessoal.
que acontece? Tá? O cilindro, como é que ele é formado? Ok? É quando eu tenho uma circunferência, que ela vai estar num plano qualquer, que eu chamei de plano alfa, ok? E consigo projetar essa circunferência em um plano paralelo, né, a um segundo plano paralelo a alfa, que eu chamei de beta, ok? Ou seja, eu tenho esses dois planos paralelos entre si, peguei a circunferência desse plano e projetei ela aqui. Quando eu traço todos os pontos dessa circunferência aqui, ó, eu obtenho um cilindro, tá? É assim que a gente consegue obter esse sólido na geometria espacial, tá? É dessa forma. E com isso nós temos alguns elementos, tá? Quais são esses elementos? Nós vamos ter o R, que é o raio da base agora, ok? Já que a gente está trabalhando com bases que são circunferências no cilindro, justo a gente trabalhar com o raio dessas bases, tá? Essa reta pontilhada aqui, ó, que liga de um centro ao outro, chamamos de eixo, tá? Do nosso cilindro, ok? E nós temos um elemento novo, que é a geratriz, tá? A geratriz, pessoal, que a gente vai chamar de G, na realidade, ele é o lado do meu cilindro, ok? Que é esse ladinho aqui, tá bom? São esses elementos que nós temos novos, tá? Agora, detalhe, o cilindro, ele pode receber 3 nomes, tá? Que é o que nós chamamos de cilindro circular, tá bom? Circular porque a base é um círculo, uma circunferência, tá? Ele tem 3 tipos de cilindros circulares, tá? Deixa eu adicionar a Beth aqui. 3 tipos de cilindros circulares. Quais são esses? O oblíquo, que vocês estão cansados de saber, tá? Eu vou escrever aqui. Oblíquo, que é o que é torto, beleza? Tá? Por exemplo, esse cilindro aqui ele está torto, né? Você vê que a geratriz dele, que é esse cara aqui, não é perpendicular igual à altura, tá? Então a gente chama ele de oblíquo. Nós temos o cilindro que ele é circular reto, ok? Quando a geratriz, que é G, ó, geratriz, ele vai ser perpendicular à base, igual à altura. A altura também é perpendicular à base. E a geratriz também será perpendicular, tá? São os que nós conseguimos obter, tá? Agora tem um detalhe, tá? A gente também tem um outro tipo de cilindro. Só que antes de eu falar desse tipo de cilindro, tá? Que ele é obtido, tá? Ele é uma consequência desse cilindro reto, eu preciso de falar de uma coisinha com vocês, que é o que chamamos de secção meridiana ou secção transversal, né? Também. São 2 tipos de secções que eu vou explicar para vocês o que são, tá? Rapidinho aqui, só quero aproveitar esse desenho, tá? Eu vou explicar para vocês o que seria uma secção meridiana e transversal, tá?
Então, vamos lá. O que é uma secção transversal? Ok? É quando eu tenho um terceiro plano, tá? Você vai ver que esse terceiro plano ele é paralelo às bases, tanto a de cima quanto a de baixo, ok? E esse plano aqui que eu desci em azul, tá? Ele vai cortar o meu cilindro de uma tal forma que essa base aqui dele, que são iguais, vai ser também projetada aqui, ok? É como se eu cortasse o cilindro ao meio. Corto o cilindro no meio. Essa base aqui é o que chamamos de secção transversal, que é quando a gente corta o cilindro, tá? Que é essa parte aqui de vermelha que eu vou pintar agora. Isso aqui é a minha secção. Ou seja, é um plano que vai cortar o seu cilindro, ok? Claro, de uma forma paralela às bases, tá? Por isso que é secção transversal, tá? Agora, nós temos um outro tipo de secção. Que é a secção meridiana. Tá? O que a secção meridiana ela faz? Então, olha só. O que essa secção meridiana faz? Ela vai cortar o seu cilindro verticalmente, ou seja, em pé, como se fosse tipo uma guilhotina. Ó, vê uma guilhotina e pá, vai partir ele ao meio, beleza? Você vê que essa parte aqui em verde, ó, que eu desenhei, é um plano que vai fazer isso. Vai cortar verticalmente o seu cilindro. Se eu pegar a minha secção meridiana, é essa aqui, ó. É esse espaço que eu tiro do cilindro, ok? É a parte que fica. Isso aqui chamamos de secção meridiana. Tá? Por que eu falo que para eu falar do meu terceiro tipo de cilindro, eu preciso saber disso? Porque tem um detalhe. Se essa secção meridiana for um quadrado, tá? Ó, se essa secção meridiana for um quadrado, nós vamos ter um tipo de cilindro chamado de cilindro equilátero. Tá? Nós vamos ter um cilindro equilátero. Tá? E qual vai ser a característica de um cilindro equilátero? A altura vai ser o dobro do raio. E isso aqui, pessoal, vai ajudar a gente bastante em alguns cálculos. Tá? A altura do meu cilindro equilátero é o dobro do raio. Tá? Isso aqui é muito importante, tá? Para que a gente saiba. Tá? Muito importante mesmo. Ok? Só
para concluir, que é um nome por desencargo de consciência, como a gente está estudando, né, para o vestibular também, é importante, tá? O cilindro reto ele é também chamado, tá, de cilindro de revolução, tá? Isso aqui é importante porque muitos vestibulares lidam com esse nome, cilindro de revolução. Só que o cilindro de revolução é o próprio cilindro reto, tá? Que isso daí é importante para que saibamos, tá? Ele é chamado de cilindro de revolução, pessoal, é porque eu pego o meu eixo do cilindro e giro ele 360 graus, tá? E a secção meridiana dele vai ser um retângulo, tá bom? Por isso que a gente chama ele de cilindro de revolução. É uma forma da gente obter esse tipo de cilindro, tá? Pessoal, por enquanto, tá tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? De boa. De boa? Eduardo, Oi. essa secção de meridiano foi a parte que você cortou no transversal? Não. O que acontece? A secção transversal é quando eu corto o cilindro horizontalmente, beleza? Deitado, tá? É como se eu pegasse a laranja e cortasse ela assim, ó, horizontalmente, beleza? Pronto, cortei ela, tá? Agora, o que é a secção meridiana? Ok? É quando eu pego qualquer sólido, em vez de cortar horizontalmente, eu corto verticalmente. Tá? Só muda a direção do corte. Transversal, ó, horizontalmente. Secção meridiana, eu vou cortar verticalmente. Tá bom? Tá, foi. Foi? Foi. Então, beleza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente pode continuar brevemente. Então, deixa eu só dar um tempinho aqui para esse aqui ficar no vídeo. Então, vamos lá. O mais interessante disso aqui, galera, é o seguinte, tá? É uma coisa aí que a gente vai ver. Ô, Eduardo, tu vai passar trabalho pra hoje? Não, relaxa. Jovem, não se turbe o vosso coração. Então, vamos lá. Preste atenção, tá? O que vai acontecer aqui, galera? O interessante da geometria, somente do cilindro, são os cálculos de área, ok? E volume. Tá bom? Vou desenhar aqui um cilindro. A área do cilindro é a mesma fórmula, vamos dizer assim, né? Muito idêntica, não. É igual. Tá? Tá? O volume, tá, de um cilindro é igual à fórmula do volume de um prisma. Qual era a fórmula do volume do prisma? Poxa, a área da base vezes a altura. Ok? Essa era a fórmula. Tá? Qual é a diferença que a gente tinha do prisma para o cilindro? Tá? Que é importante aí que a gente saiba. Tá? Cara, bem simples. A base agora não é mais um triângulo, não é mais um quadrado, não é mais um hexágono, né? Não é mais. A nossa base do cilindro sempre
e será que é uma circunferência, um círculo. Qual é a fórmula da área de uma circunferência? Tá? Fórmula da área. Π R ao quadrado. Só isso. Ó, π R ao quadrado vezes a altura. Essa é a fórmula da área do volume. Ou você pode utilizar dessa forma ou dessa aqui. Tá bom? Só isso. Ou seja, o que na questão ele precisa te dar para você calcular o volume? O raio e a altura. Tá bom? Apenas isso. Tá? Agora, as áreas é simples. Tá? Para a gente calcular as áreas, bem simples. Né? Primeiro, o que eu vou fazer? Isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo é o que chamamos na matemática de planificação do cilindro. O que é a planificação? É você abrir o seu sólido. Ok? Você vai ver que o seu cilindro ele é formado por, se você abrir ele, um retângulo, tá? Que é o que faz essa forma aqui, ó, tá? Da parte lateral do cilindro, da face lateral. E as bases são circunferências. Primeiro tipo, que é importante, tá? Primeiro tipo. Se eu pedir para você calcular a área da base, né? Se você perceber, quando a gente planifica isso aí, né? Se você perceber, quando a gente planifica, tá? Você vai ver que a base, tanto faz ó de cima ou de baixo, que é a mesma base, tem o mesmo raio, tá? É uma circunferência. Então, qual é a fórmula da área da circunferência? Π R ao quadrado. Então, foi aqui. Segundo, se eu te pedir a área lateral, né? Pô, professor, seguinte, a área lateral é essa face lateral, que é um retângulo que está em azul do nosso cilindro, ok? Que é o que envolve ele, que está aqui. Pô, qual é a fórmula do retângulo? Né? Pô, simples que vocês sabem. É base vezes quem? Altura. Aí é que está o pulo do gato. Quem é a base do retângulo? É esse aqui? Pensa comigo. A base do retângulo aqui todinho não vai envolver a figura da base, que é a circunferência? Ela não tem que envolver isso aqui tudinho bonitinho? Se ela vai envolver tudo isso aqui, né, é porque eu tenho um comprimento da circunferência, tá? O comprimento da circunferência, pessoal, é 2πr, concorda? Se o meu retângulo, a base dele, vai ter que cobrir certinho, né, o comprimento da circunferência, então a medida da base dele é quem? 2πr. Tá bom? Ah, professor, mas quem é
a minha altura? Ué, a altura é normal, nada mudou. É h do retângulo. Essa é a altura dele. Tá? Ou seja, então, se isso aqui vai ser o tamanho da base e isso aqui é a altura, que não se alterou, então, ó, a fórmula da área lateral, que é base vezes altura, é a base vezes a altura, que é h. Ok? Isso aqui é a fórmula. Tá? Toda ela foi deduzida quando a gente planifica o nosso cilindro. Tá? Que é importante que você veja. Ok? Tá bom? E nós temos aí a área total. Ok? Caso ele te peça. Tá? A área total. Pessoal, a área total, na realidade, né, tem um detalhe. Qual é esse detalhe? Poxa, se eu quero a área total do sólido, eu tenho que pegar a minha área lateral, somar com a área da base. Só que, o que você tem que pensar? Poxa, o cilindro tem duas bases que são a mesma figura, que é uma circunferência. Então, na realidade, quando nós fizermos a área total, eu tenho que fazer 2 vezes a área da base, porque tem que somar a área da base de cima e a base de baixo, de cima e baixo, baixo e cima, mais a fórmula da área lateral. Ok? Que está aqui em cima. Isso aqui, pessoal, é a fórmula da área total de um prisma. Que você já estudou. Então, preste atenção. A fórmula de, né, volume e área total é a mesma da do prisma. Mesma coisa. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Volume, área da base vezes a altura. Tá? Agora, professor, tem uma fórmula mais direta para essa? Tem. Que eu vou botar aqui para vocês. A área total, tá? Quando você faz 2 vezes a área da base, que é isso aqui, mais a área lateral, que é isso aqui, você consegue chegar em 2πr, ok? H mais R. Ok? Essa aqui já é a forma, bem, eu vou escrever aqui também, que ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó, 2πr, H mais R. Ok? Pronto. Essa aqui é a fórmula mais imediata para o cálculo de área total. Então, o que eu preciso para ter a área total? Calcular. Só preciso saber quem é o raio e quem é a altura. Sabe por quê? Na maioria das questões que caem de volume, tá? Na maioria das questões que caem, tá? Ele não pede para você considerar o π 3,14. Ou seja, a sua área total ou o volume sempre vai estar em função de π. Como assim? A área total vai dar 200 π centímetros quadrados. Volume do cilindro tal deu 360 π centímetros cúbicos, entendeu? O π vai estar ali. Você não vai precisar mexer nele. Ah, professor, vai precisar substituir por 3? Não, só se a questão te pedir, tá? Se a questão pediu, coloca. Se ela não pediu, mano, nem esquenta a tua cabeça. Não esquenta nada com isso, tá? Simples assim, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é a dedução que a gente chega das fórmulas de área, tá? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Não vai dar tempo de fazer o exemplo que eu separei, não. Mas olha só, na nossa próxima aula, que deve ser quinta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com vocês exemplos para calcular volume e área de um cilindro, ok? Vou trazer vários exemplos aqui. Vou começar desde os mais fáceis
até os mais difíceis. Tá? Eu, Eduardo, vou trabalhar todos eles com vocês. Tá bom? Ok, pessoal? Isso aqui, vocês entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Perfeitamente. Mauro é um homem de poucas palavras. Então, a gente vai E ver aí, na prática, né? eu acho que você vai ver na prática, exatamente. Né? Mas, por enquanto, deu para entender mais ou menos como é que a fórmula ela foi obtida? Tá? Eu O vou modo- anotar isso tudo aí no caderno. Eu já Então, o anotei modo- aqui. BK, tá tudo mas, bem aí, BK? enfim. Eu tô querendo achar ela. Ela tá maravilhosa escrevendo ali. Gente, muito plena ela. Com esse quarto com parede. Aquilo ali é um triângulo rosa? É, são triângulos em homenagem à geometria. Ah, entendi. Que bonitinho. Blogueira, com H no final. Que falsa! Em homenagem de BK, depois você vai lá no grupo ver os vídeos, tá? Eu tava Ver o vídeo. menina, tá? eu tava vendo. Ah, Eu tô vendo só Então tá bom. notificação aqui. eu vi tua coisa. Então, pessoal, muito bom estar com vocês aí nessa volta. Tá? Não concordo, não. Se vocês tiverem alguma dificuldade ou alguém não entendeu, cara, vai lá no privado, tá? Já tive até conversando com a Samara aí, ajudando ela. Tem questão de vestibular, que ela tinha algumas dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o vestibular, sobre o conteúdo, sobre essa matéria, tá? Me procura lá, tá? Estou à disposição de vocês. Pô, professor, não deu para entender, eu vejo outro método. Tudo para ficar mais fácil, tanto para mim quanto para vocês. Tá? Para que vocês não sintam tanto e não percam, né, o conhecimento. Tá? Beleza? Gente, minha barriga tá roncando. Beleza. Vai lá, pessoal. Valeu, Eduardo. Tá? Até a próxima aí. Não esquece de dar presente lá no chat, não, hein? Antes de sair. Fica com Valeu, Deus aí. pessoal. Valeu, Abraço. valeu. Falou, negado.